é uma categoria de fotografia que talvez tenha mais pessoas ferrenhas do que qualquer outro tipo, já que é um estilo muito polarizado sobre o que pode e o que não pode ser considerado fotografia de rua, se a gente compara com, digamos, fotografia de paisagem ou retratos. Mas, independente do que tu está familiarizado com o que é ou não importa. O que eu vou apresentar aqui hoje é o que eu considero ser uma definição relativamente vaga, em comparação com a de alguns puristas. Eu acho que essa definição ela é mais útil para a maioria dos fotógrafos, especialmente para iniciantes, porque ele permite mais espaço para interpretações criativas. Então, aceita essa definição como quiser, ou concorda ou discorda, mas eu quero que tu aprenda com ela e tu forme tuas próprias opiniões. O objetivo é apresentar brevemente a ideia do que é fotografia de rua, para que tu possa entender melhor se deseja ou não praticá-la no futuro, o que eu recomendo que fortemente tu faça. O que é a fotografia de rua? Para mim, fotografia de rua é simplesmente a documentação da existência humana. É uma declaração ampla e abrangente, que ela é grande o suficiente para abranger a maioria das coisas, mas estreita o suficiente para aprimorar o nosso foco. Essa afirmação parece simples, mas tem dois qualificadores que a gente pode pensar. Existência humana. A primeira delas é que a fotografia de rua deve ter como um tema um elemento humano. Isso não quer dizer que toda imagem deve ter uma pessoa. Uma boa imagem de rua também pode ser a documentação do ambiente de uma pessoa. Ou uma imagem, uma parede representando uma perspectiva política, ou até uma cena pós-carnaval onde as ruas estão vazias e só sobrou os restos da festa da noite anterior. Seja o que for, o assunto principal deve ser um reflexo de algum tipo de manifestação humana. Isso significa que categorias como paisagens, onde a natureza e a sua beleza elas são um tema principal, então elas estão desqualificadas para serem consideradas como fotografia de rua. E mais do que isso, na minha opinião, fotografia de rua ela tem que ter algum tipo de contexto urbano em torno delas. Áreas suburbanas, cidades. E a segunda parte do que se qualifica para mim como fotografia de rua é a ideia da realidade. Aqui tem muita controvérsia na comunidade da fotografia de rua sobre a autenticidade e sinceridade das imagens. Alguns puristas eles dizem que as fotos de rua precisam ser puramente sinceras, com pouca ou nenhuma interação com o objeto que tu está fotografando. Pessoalmente, eu não acho que essa restrição seja tão útil, já que se tu interagir com a pessoa que tu está tirando foto ou objeto, tu pode capturar a essência dessa pessoa, tu pode conhecer mais dela. Mas onde eu traço o limite é se o objeto ele foi dirigido, digamos assim. Por exemplo, se tu orientar especificamente um estranho na rua para fazer alguma ação específica, isso deixa de ser sincero para mim, não é mais uma fotografia de rua. E claro, isso pode dar uma fotografia ótima, mas como um retrato ou algo assim. Isso não te importa em não fazer a distinção, então tá tudo bem. Mas, ao meu ver, para uma foto ser sincera, todas as reações, emoções, decisões, elas têm que ser feitas pelo próprio objeto, o próprio sujeito que está fotografando. A tua função é apenas de observador e documentador. No meu próprio estilo de fotografia de rua, eu raramente converso com os estranhos na rua, além de pedir desculpas. Porque normalmente eu tiro a foto e caso a pessoa se incomode, eu peço desculpas e eu apago a imagem caso ela queira. E por que eu devo fazer fotografia de rua? E a questão que segue o que é fotografia de rua, ela é por que eu devo fazer? Bom, tem muitas respostas para isso. E algumas dessas elas podem ressoar mais ou menos, dependendo do teu interesse nessa fotografia. Mas é o tipo de fotografia mais difícil de aprender, na minha opinião. Ela é uma fotografia difícil de se entender, de uma perspectiva conceitual. É uma fotografia difícil de executar, de uma perspectiva técnica. Ela requer sorte, persistência e perseverança e tem a transferência muito mais significativa das habilidades para outras categorias de fotografia. Ou seja, quando tu aprende a fotografia de rua, tu consegue mais facilmente fazer outros estilos de fotografia. É um dos tipos de fotografia mais gratificantes quando tu acerta, embora pode parecer um jogo de azar muitas vezes. Isso te leva para dentro do mundo e te ajuda a entender as pessoas e como elas interagem com o mundo. Fazer bem a fotografia de rua é entender os seres humanos, entender as suas experiências, prever o seu comportamento, interagir com eles quando necessário e quebrar o teu próprio medo de se aproximar de pessoas. Fazer bem a fotografia de rua é ter domínio técnico
sobre o ofício real da fotografia. É ser capaz de usar as configurações certas em 1 segundo, mesmo sem olhar para a câmera. É tu ter a visão e a previsão do ambiente e da situação que tu tá vivenciando. Fazer bem a fotografia de rua é ter persistência. É saber que mesmo que tu consiga uma foto boa a cada 100, tu tá indo bem. Que às vezes tu pode sair por horas e não voltar com nenhuma foto decente. E às vezes tu pode sair por 1 horinha e conseguir 10 fotos excelentes. Se algum desses pontos ressoar contigo, eu te encorajo a dar uma chance para a fotografia de rua. Como eu mencionei anteriormente, eu gosto muito desse estilo. E é algo que eu recomendo para todos que procuram melhorar as suas habilidades fotográficas. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar um link aqui na descrição com um bônus para quem estiver interessado. Se tu gostou desse vídeo e quer ajudar esse canal a crescer, dá um like e te inscreve para não perder nenhum vídeo que está por vir. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!